Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das técnicas utilizadas, em química analítica, a espectrofometria. E quem vai apresentar sou eu, Maria Cecília Oliveira, que vos fala, Rosânia Oliveira Teixeira e Sara Emily de Jesus Braga. Inicialmente a gente vai falar o que é, como a espectrofometria ela é definida. Então, a espectrofometria ela é definida como um método utilizado para medir o quanto a substância química absorve a luz, medindo a intensidade quanto um feixe de luz passa através da solução de amostra. Como assim? Então, a espectrofometria ela vai ser a medição da cor em uma solução, determinando a quantidade de luz absorvida no espectro ultravioleta, infravermelho ou visível. Então, é um método usado para estimar o nível de um analítico em solução. Ele se baseia no princípio de que os materiais eles absorvem a luz de um determinado comprimento de onda à medida que passa pela solução. Então, essa técnica ela é amplamente utilizada em química clínica para calcular a concentração de substâncias em uma determinada solução. Então, como foi que essa técnica surgiu? Então, a história da espectrofometria ela vai se iniciar em 1910, quando Joseph Thomson ele separou as moléculas de gás de acordo com as suas massas, a partir de uma análise com raios positivos. Após isso, um dos seus alunos, chamado Alston, ele aperfeiçoou o método criado por Thomson para alcançar uma maior separação de íons de diferentes massas, porém eles possuíam a mesma relação carga-massa. E aí, em 1918, Arthur Dempster ele desenvolveu o primeiro espectrofômetro moderno que e acabou fazendo a importante descoberta do isótopo. E aí, em 1919, Francis Alston ele também desenvolveu e melhorou seu espectrofômetro de massas, o que lhe permitiu descobrir 212 isótopos naturais. E aí, em 1922, ele acaba recebendo o Prêmio Nobel de Química pela sua pesquisa. Esses conceitos de Arthur e Alston, eles são utilizados até hoje no desenvolvimento dos modernos espectrofômetros de massas. Porém, mais tarde, na década de 50, foi desenvolvida uma das principais técnicas de análise de massas, chamadas de Ion Trap, a armadilha de íons. Seus criadores são Hans e Paul, e eles também receberam um prêmio Nobel de Física em 1989. Porém, todas essas técnicas de ionização e análise de massa, até então, elas não permitiam análises de moléculas de, moléculas de alta massa molecular. Porém, nos anos de 80, John Fein ele desenvolveu um método de ionização suave chamado de Electrospray Ionization, que permitiu a análise de macromoléculas com baixos níveis ou nenhuma fragmentação. E aí, Fein, juntamente com Koyoshi Takanaka, eles desenvolveram outra técnica suave de ionização, que foi chamada de Soft Laser Desorption, que foi em 1897. E eles também acabaram recebendo o Prêmio Nobel de Química em 2002. Então, qual o fundamento teórico? Qual o princípio básico da nossa técnica? Então, é que todo composto químico ele absorve, transmite ou reflete luz, radiação eletromagnética, em uma certa amplitude de comprimento de onda. Essa técnica utiliza a propriedade das soluções de absorver ou transmitir a luz para quantificar reações. Na prática, a quantidade de luz absorvida ou transmitida é proporcional à concentração da substância em solução. Então, e aí entra a nossa lei de Baer. Baer, em 1852, ele observou a relação existente entre a transmissão e a concentração do meio onde passa o feixe de luz. Uma certa solução absorve a luz proporcionalmente à concentração molecular do soluto que nela encontra. Ou seja, o que foi que ele disse? A intensidade de um feixe de luz monocromático decresce exponencialmente à medida que a concentração da substância absorvente aumenta aritmeticamente. Então, ou seja, a lei de Baer ela afirma que a quantidade de luz de um determinado comprimento de onda absorvida por uma substância ao longo de uma distância constante,
caminho da luz é proporcional à concentração dessa substância. E aí entra a nossa formulazinha, que é a absorção é igual a epsilon, que é a absorvidade molar, vezes B, que é comprimento do feixe de luz, e C, que é concentração. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre esse equipamento. Ele é utilizado para medir a energia absorvida por uma amostra e compará-la com a medição dele padrão. E dessa forma, ele é capaz de quantificar a concentração em diversas soluções, né? Aplicados também em várias áreas distintas, sendo elas bioquímica, física, química, genética molecular. Esse equipamento, como qualquer outro equipamento, existe vantagens e desvantagens. E eu vou citar algumas vantagens e desvantagens para vocês. Tem amplificações em laboratórios de análises clínicas, na pesquisa, na física, bioquímica, e ele existe várias vantagens. E ele também contribui na sua popularidade. A principal vantagem dele é que ele consegue fazer quantitativa. E alinhado a isto, a técnica também é de baixo custo e é de super fácil utilização. A desvantagem desse aparelho é que o analito, ele se associa ou reage ultravioleta, ocorre também uma transição eletrônica, dando poucos picos de alta sensibilidade e considerado uma técnica analítica monoelementar, o fato é reconhecido como uma maior desvantagem, né? Falando no geral sobre esse equipamento, ele é uma ferramenta também versátil. Dentre as diversas aplicações, o espectrofotômetro ele é utilizado para medir determinados ingredientes, tais elas como drogas, medir o crescimento bacteriano. Vamos dar um exemplo. Um paciente foi realizar algum exame de urina, tá? Então, ele consegue identificar a quantidade de ácido úrico nessa amostra. Então, assim, ele é muito importante, né? A gente pode observar que tem um baixo custo nesse equipamento. Ele consegue... tem fácil utilização, é uma ferramenta super versátil, né? Então, contribui muito no nosso dia a dia. Nas empresas, nas indústrias, nas empresas físicas, nas empresas na química, genética molecular. E, neste momento, eu encerro aqui com a apresentação da gente. Agradeço a atenção de vocês, tá? Uma boa tarde para vocês que estão nos assistindo. Espero que o pouco do conhecimento que a gente trouxe referente a esse equipamento venha contribuir ainda mais com o conhecimento e que venha a ser enriquecedor, né? Porque qualquer conhecimento que a gente adquire é super enriquecedor pra gente, tá? Muito obrigado. Nosso trio agradece. Eu, Rosane, a outra colega, Sara, e Maria Cecília. Olá, boa noite. Me chamo Sara e, dando continuidade à apresentação das colegas, irei fazer um breve resumo sobre 2 artigos que nós utilizamos. Bom, o artigo 1, ele fala sobre a determinação do teor do captopril de 25 mg por espectrofotometria e absorção molecular UV.
O captopril ele é uma droga indicada para o tratamento de hipertensão arterial, cardiopatia, dentre outros. Ele funciona como vasodilatador e antihipertensivo. Na sua forma farmacêutica, ele pode ser encontrado em cápsulas de 12,5, 25 ou 50 miligramas. O estudo ele analisa o controle de qualidade e a função antihipertensiva do captopril de 25 miligramas nas farmácias magistrais de Vitória da Conquista. E essa análise ela se deu por espectrofotometria e absorção molecular UV. O estudo ele mostra que os valores de concentração dos fármacos estudados encontram-se fora do valor mínimo e máximo exigidos pela farmacopeia brasileira. E o artigo 2, ele fala sobre a determinação da matéria orgânica no solo por espectrometria no visível. A pesquisa ela trata do método de espectrometria para determinar o total de matéria orgânica no solo. Consiste na oxidação total da matéria orgânica que se dá pelo uso do dicromato de potássio, que é uma solução de cor alaranjada, e a redução da intensidade dessa coloração ela se dá por esse método. A pesquisa mostra que essa é uma técnica útil, rápida e segura para detectar o total de matéria orgânica no solo. Obrigada.